O Internacional teve um investidor para contratar Gabriel Barros, jogador que veio junto ao Ituano, e o Inter pagou cerca de 2 milhões de reais e esse valor foi pago de maneira à vista. Só que não com dinheiro do Internacional. No vídeo de hoje eu quero te explicar realmente essa situação de quem que foi esse investidor que ajudou o Internacional a trazer o jovem de 21 anos que foi destaque do Ituano. Além disso, também eu quero te trazer mais informações, o Inter que joga logo mais às 8 horas da noite. E eu quero te trazer informações sobre o jogo, escalação que o técnico Menezes deve colocar a campo para essa partida, tá bom? Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações do Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje, basicamente o que a gente tem para falar do Colorado nesse momento. O Inter que joga logo mais às 8 horas da noite contra a equipe do CSA, jogo que vale pelo jogo de ida da Copa do Brasil, no qual o Inter, se passar de fase, passar do CSA, ganha cerca de 2 milhões e 400 mil reais. E além disso, né, é um jogo que é feito em 2 jogos, o Inter não tem gol qualificado, ou se te tomar o gol hoje dentro do estádio Beira-Rio, não fica numa situação complicada. Né? Mas o que a gente pode falar desse jogo? Basicamente, o CSA foi o último colocado na Copa do Nordeste, não se classificou no Campeonato Alagoano e teve que fazer toda uma reestruturação, mandou 9 jogadores embora e vem com um time e um treinador totalmente diferente. Não sabemos o que podemos esperar do CSA, mas óbvio, é um time de Série C, é um time que vem com reforços limitadíssimos e com isso o Internacional tem tudo para passar de fase. O Inter não vive um bom momento da temporada, principalmente depois da eliminação por Caxias, e o técnico Menezes tenta fazer algumas transformações no time que deve ir a campo. A gente sabe que não devemos ter a campo o Fabrício Busco, que está com uma lesão ainda de 1 mês. O Mário Fernandes é um jogador que ainda está se recuperando e não vai estar à disposição. E além disso, né, a gente vai ter, além desses 2 jogadores, a gente já tem, por exemplo, a não volta do Gabriel, que é um jogador que deve voltar ainda daqui 45 dias. E obviamente eu tenho os 5 novos reforços do Internacional, né, que é no caso o Gustavo Campanharo, que ainda não está no bid. Charles Arangues, que ainda está se fazendo seu retreinamento. E os 3 novos reforços do Internacional, né, que é o Rômulo, o Gabriel Barros e também o Jean Dias, tá bom? Mas o time que o técnico Mano Menezes deve colocar a campo deve ter Kehler no gol. Na lateral direita a gente tem uma dúvida se joga o Igor Gomes ou se joga o Gabriel Mercado, mas a tendência é pro Igor Gomes. A dupla zaga deve ser o Vitão ao lado do Gabriel Mercado, mas caso o Mercado vá para a lateral direito, pode entrar o Rodrigo Moledo na vaga do Mercado, tá bom? Mas não é a tendência. A tendência que seja Mercado e Vitão e o Igor Gomes lateral direita. Na lateral esquerda a gente deve ter o René. Na abertura de meio campo a gente deve ter o Johnny ao lado do Carlos de Pena. Mais à frente a gente deve ter o Alan Patrick centralizado, o Wanderson de um lado, o Pedro Henrique do outro e, como referência, o Luiz Adriano com o Maurício iniciando no banco de reservas. Essa deve ser a tendência de escalação que o Mano Menezes coloca a campo. Um time mais ofensivo, um time realmente para fazer gols no CSA. Um time com Pedro Henrique, Wanderson, Luiz Adriano, Alan Patrick, um time que realmente vai para cima do CSA para tentar já resolver esse problema, né? Que é resolver o fato de já para o Inter se classificar, passar de fase e ir para as oitavas de finais dessa competição, né? E é isso que o Inter está buscando, passando de fase agora do CSA, tá bom? Além disso, também eu quero te trazer agora mais informações, né? Exatamente falando um pouco agora sobre a janela de transferência. A gente está aqui no dia 11 de abril, né? E faltam, contando com esse dia de hoje, né, faltam ainda 10 dias para o fechamento da janela de transferências ou 9 dias para o fechamento da janela de transferências. Mas o que eu quero dizer aqui para ti é que com as últimas 3 contratações que o Inter fez, que foi Jean Dias, Gabriel Barros e também o Rômulo Zwag, o Inter não deve ir mais ao mercado, tá? A janela de transferências do Inter nesse primeiro semestre está encerrada. Com essas 3 contratações, Gustavo Campanharo, Charles Arangues, John, Gabriel Baralhas, Mário Fernandes, foram as contratações que o Inter fez nessa primeira janela de transferências e não vai fazer nenhum tipo de movimento a mais que isso. Lembra que eu tinha falado para vocês lá atrás, antes do Inter, por exemplo, trazer o Gustavo Campanharo, antes do Inter antecipar, por exemplo, a volta do Charles Arangues, que iam 24 a 5 contratações? Então, vieram as 5 contratações, assim como eu já tinha informado lá atrás. Rômulo, Jean Dias, Gabriel Barros, Arangues e também o Gustavo Campanharo.
O que eu posso falar tipo momento para ti sobre o Gabriel Barros, tá? Outra coisa, todos os reforços do Inter já estão em Porto Alegre, já fizeram exames médicos e logo mais deve ser anunciado como novo reforço internacional. E isso se quando tu tá assistindo esse vídeo até já não foram anunciados. Sobre especificamente o Gabriel Barros, no qual o Inter pagou 2 milhões e 500 mil reais. Só que o Inter não pagou. O Internacional contou com a ajuda de um investidor. Esse investidor não pegou a porcentagem, né? O Inter adquiriu 50% dos direitos econômicos do Gabriel Barros. Como é que foi feito esse negócio, tá? O Inter chegou lá no Ituano e perguntou, olha, quanto vocês querem? Ó, a gente quer 2 milhões e meio à vista. O Internacional conversou com o empresário do Gabriel Barros, que é o Marcelo Robalinho, tá? E ele conseguiu ali uma alternativa para o Internacional, conseguiu uma pessoa ligada ao Gabriel Barros, e essa pessoa ligada ao Gabriel Barros emprestou à vista 2 milhões e 500 mil reais para o Internacional por Inter pagar o Ituano. O Gabriel Barros ele já está pago. O Inter pagou já 2 milhões e 500 mil reais à vista, tá? Porque essa pessoa ligada ao Gabriel Barros emprestou esse dinheiro para o Internacional. Emprestou esse dinheiro para o Inter conseguir adquirir esse jogador. E esse investidor ele não pode pegar porcentagem, porque de acordo com as novas leis da CBF, não se pode mais ter investidor, não se pode ter mais investidor, por exemplo, que fique com uma porcentagem. Mas o Inter ainda pode, por exemplo, pegar dinheiro emprestado de pessoas, né? Pode pegar de empresários, de empresas. Então é isso que o Inter fez. O Inter pegou esse dinheiro emprestado dessa pessoa ligada ao Gabriel Barros para pagar o Ituano. Tá, como é que essa pessoa vai ser ressarcida? Quando acontecer uma vez do Gabriel Barros, não tá muito específico ainda esse negócio, né? Pode ser que daqui a pouco agora o Inter devolva esse valor em parcelas, né? Tenha feito ali um acordo com essa pessoa ligada ao Gabriel Barros para pagar esse valor em parcelas, já que o Ituano queria de maneira à vista. Pode ser que seja pago daqui a pouco algum tipo de juros, mas basicamente a contratação do Gabriel Barros já está feita e contou com esse investidor. Essa pessoa ligada exatamente ao caso do Gabriel Barros, para o Inter conseguir pagar o Ituano de maneira à vista, os 2 milhões e meio de reais pelos 50% dos direitos econômicos. Além disso, o próprio São Paulo tinha tentado a contratação desse jogador, tinha feito uma proposta inclusive de 2 milhões de reais, e ela tinha sido recusada pelo Ituano, que falou, olha, a gente só libera caso chegue 2 milhões e meio de reais à vista para nós limpos. Né? E o Inter não conseguiria pagar esse valor, porque o Inter não tem esse dinheiro para pagar de maneira à vista, mas o Inter tem, por exemplo, esse dinheiro para pagar de maneira parcelada. E é isso que o Inter fez. O Inter pegou o dinheiro emprestado, deu pro Ituano e agora vai pagar esse cara de alguma maneira, ou parcelado, ou com juros, mas o certo é que o Inter contou, né, com esse investidor para conseguir a contratação do Gabriel Barros. Muitos vão já perguntar, é o Elusmar, é o Delcir Sonda? Não, não é nenhum desses investidores que já ajudaram o Internacional nesse momento. É só um investidor, né, ou uma pessoa ligada especificamente ao Gabriel Barros, tá? E aí até não está descartado daqui a pouco ser da própria agência de empresariamento do próprio Gabriel Barros, tá bom? Mas não teve nada a ver esse investidor assim com vamos ajudar o Internacional. Não, foi só este negociação específico para levar o Barros para o Internacional, para ele ter mais holofote, caso ele vá bem e consiga ser revendido, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações junto ao Internacional, tá bom? Grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!